Olá, o meu nome é Isabela Wotrovski. Eu realizei a pesquisa a respeito da influência da água ozonizada como solução de limpeza cavitária na resistência de união indentina no projeto PIBIC UniOeste Fundação Araucária, pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Cascavel, Paraná. A autora do projeto fui eu, Isabela Wotrovski, e os orientadores foram Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti e Júlio Eda. Para introduzir a minha apresentação, eu vou falar a respeito das restaurações em resina composta, que são procedimentos que são realizados em pacientes que visam restabelecer a sua estética dental perdida, bem como a função que foi perdida. Seja qual for a técnica adesiva de escolha, é importante que o substrato dental esteja limpo. E essa limpeza ela vai ter como finalidade remover os detritos que podem causar processos patológicos e também vai ter como finalidade afastar as microinfiltrações e favorecer um adequado selamento. Dessa forma, para o sucesso clínico, é necessário que tenha-se uma boa limpeza e um sistema adesivo adequado e uma adequada técnica. Assim, nós temos o ozônio na odontologia, que ele atua como uma solução de limpeza que vem ganhando força, ultimamente, devido a autores que observaram que tem um alto poder antimicrobiano e cicatrizador, que são capazes de auxiliar nos procedimentos clínicos. O objetivo do trabalho se trata de abordar a respeito do uso do sistema adesivo universal associado à água ozonizada indentina e os seus resultados quando em comparação aos sistemas adesivos convencionais. A respeito dos materiais e métodos, após a realização do piloto, foram selecionados dentes anteriores bovinos que foram fixados em tubos de PVC, assim como na imagem ao lado, que permitissem que a vestibular desses dentes ficassem livres para que fossem desgastadas até chegar em dentina. Depois disso, foram separados os dentes de acordo com cada grupo, separando em relação à solução de limpeza e o tempo de armazenamento de cada grupo de dente. Além disso, foi utilizada então a água ozonizada como uma solução de limpeza, a água destilada como outra solução de limpeza e foram utilizados o adesivo Single Bond Universal da 3M, de acordo com as instruções do fabricante, e em seguida foi realizada a confecção de cilindros com uma matriz e dentro deles a inserção de resina Book-Fill Flow 3M também, para que depois então pudesse ser realizada a fotoativação e o cálculo amostral. Os resultados, eles foram submetidos a uma análise estatística por meio de um teste não paramétrico. Nós tivemos como resultado que o ozônio, ele então foi definido como uma solução de limpeza interessante devido ao seu efeito bactericida, sua ação desbridante, ele agir como um agente de limpeza com um efeito antimicrobiano muito bom e que então essas características justificaram o seu uso para resultados altos como os do terço cervical. No entanto, em terços como o terço médio, a gente não teve um resultado tão alto, o que pode ser justificado devido ao fato de que no terço médio a gente possui divergências, porque é um terço mais crítico devido à quantidade de esmalte e de estruturas ali presentes. Dessa forma, a gente teve um autor que corroborou, afirmando que existem alterações significativas com os períodos de 24 horas e 30 dias, que nos fala que a eficácia do ozônio ela não perdurou por tempo significativo, o que então pode justificar os resultados mais baixos, e que isso também a gente relaciona com a deficitária capacidade de difusão nessas áreas mais acentuadas dos túbulos dentinários. Aqui, então, na tabela 1, a gente tem os valores que mostram, então, essa resistência de união ao microcisalhamento, separando de acordo com o tempo, a utilização
do material de limpeza, então, ou a água destilada ou a água ozonizada, e tudo isso previamente à utilização da resina autoadesiva, que foi a Bookfill Flow, como eu citei anteriormente. Então, aqui na tabela a gente pode ver essa grande variação dos valores e divergências relacionados com todos esses aspectos citados anteriormente. Em relação ao tipo de fratura, por serem dados nominais, foi utilizado um outro teste empregado que nos mostrou que houveram diferenças nas proporções de análise tanto intergrupos quanto intragrupos, tanto para os terços cervical como incisal no período de 24 horas, quanto no incisal no período de 30 dias. Teve um autor que corroborou com essas afirmações e que nos trouxe a informação de que a resistência de união ela pode sofrer sim várias alterações se tratando de vários fatores, como por exemplo a distância com a polpa, o tratamento adesivo recebido, o teor de umidade presente naquela região, a rugosidade daquele substrato e que são então fatores que podem justificar essa divergência e todo esse comportamento diferente do adesivo nos diferentes terços, nos trazendo então diversos tipos de fratura. Apesar de possuir características favoráveis se tratando da limpeza cavitária, os resultados eles apontam que a água ozonizada ela possuiu uma eficiência em apenas 1/3, quando comparando os resultados dos grupos de 24 horas. E que não teve, então, alterações significativas quando comparando os dois grupos de 30 dias. Sendo assim, a gente pode concluir que a água ozonizada ela se apresentou de maneira semelhante quando comparada a outra solução de limpeza, se tratando dessa efetividade na resistência de união. O agradecimento vai a todos que fizeram com que a pesquisa fosse possível, à Fundação Araucária, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná e, em especial, a todos os professores orientadores por todo o auxílio. Obrigada!